100 perguntas para as testemunhas de Jeová. Este é o vídeo número 2, onde vou apresentar perguntas a respeito de Deus, seus atributos, bem como também sobre a Trindade. Em vídeos posteriores ainda vou apresentar perguntas sobre a pessoa de Jesus, sua natureza, obra, também sobre o Espírito Santo. Então aqui é apenas sobre alguns assuntos sobre os atributos de Deus e a doutrina da Trindade. Então vamos para as perguntas, né? Espero que possa ser útil pela graça de Deus para ajudar os irmãos na evangelização e na apologética. 13ª pergunta, a pergunta de número 13. Como você pode crer que Deus seja todo-poderoso e não crer que Ele é onipresente e apenas potencialmente onisciente? Essa pergunta, ela apresenta um fato que muitas pessoas não sabem. As testemunhas de Jeová não creem na onipresença de Deus e nem na sua onisciência, pelo menos relacionada com tudo em todo o tempo. Eles creem que Deus é onisciente apenas quando resolve ser onisciente em alguns assuntos, senão ele não sabe de tudo. E a onipresença também é negada pelo fato de que a Bíblia fala que Deus está em algum lugar no céu e, portanto, ele não pode estar em todos os lugares. Nós percebemos assim que as testemunhas de Jeová não creem apenas em um Deus diferente daquele que os cristãos apresentam a partir de algumas perspectivas. É muito mais profundo, a diferença é gritante. E podemos aqui dizer que, além de ser um falso Deus, é um fraco Deus. É um Deus que não está consciente e não sabe nem mesmo que nós estamos aqui falando dele. É curioso isso. Então, essa é a divindade da torre de vigia. As testemunhas de Jeová são obrigadas a crer em um Deus assim. Aí, o que justificativa eles apresentam geralmente? Eles dizem, olha, a Bíblia diz que Deus é todo poderoso, mas ele não usa o poder dele o tempo todo, né? Então a onisciência também, ele é onisciente, mas ele não usa a onisciência em todo o tempo. Esse é um erro fundamental, porque eles estão pensando que Deus só é poderoso se ele agir com algumas ações milagrosas de juízo, né? Não, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, diz que nós vivemos por meio dele. Então, assim, todas as coisas, diz a Bíblia, estão nuas e patentes diante dos seus olhos, ou diante da sua face. Dessa forma, pode ter certeza que o Deus que a torre de vigia produziu, um Deus muito próximo àquilo que os socianos acreditavam, né, no período da Reforma, o que hoje os chamados aí teísmo aberto, teologia relacional ensina. Então, é um falso Deus que as testemunhas de Jeová creem, mas não são elas que produziram isso. É o corpo governante que diz que é assim, elas devem crer, tá bom? 14ª pergunta. Não é melhor comparar a onisciência de Deus com Hebreus 4:13 do que com um homem usando um rádio, como faz o livro Raciocínios, na página 116? Então, eles dizem que a onisciência de Deus seria mais ou menos quando alguém sintoniza, né, uma estação de rádio e fica sabendo o que está falando ali.
Hoje talvez acrescentaria conectar, né, em alguma página na internet, enfim, então vai ficar sabendo. No entanto, a Escritura Sagrada, ela nos fala claramente, um texto que eu já até mencionei aqui, mas está presente aqui no livro, na carta aos Hebreus, né, capítulo de número 4, e o versículo 13, diz assim a palavra de Deus: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, sinceramente, se com um texto desse, o camarada ainda diz que Deus só sabe todas as coisas quando decide, acaba, né, toda a base para você sustentar uma argumentação, né? O texto está claro, né? Então, assim, é decepcionante. Uma outra passagem que nós podemos apresentar é o Salmo 139. Ali nós percebemos os 3 atributos incomunicáveis da divindade, pelo menos do versículo 1 ao 18. Nós temos ali a onisciência de Deus, nós temos a onipresença de Deus e nós temos a onipotência de Deus. Quando já no primeiro texto ele diz que a palavra nem chegou à boca, Deus já sabe. Depois ele menciona para onde vou fugir da sua face. E depois ele fala de uma forma assombrosa o Senhor me fez. Então nós temos ali, nesse salmo, o testemunho de que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, onipotente. Mas as testemunhas de Jeová insistem em crer no Deus do corpo governante, no falso Deus do corpo governante, né? Então vamos para a pergunta de número 14, né? A 15, pergunta de número 15. A Bíblia diz que os céus não podem conter a Deus. Então por que os 2 primeiros líderes das testemunhas de Jeová ensinaram que Deus habita em Pleiades, ou uma constelação, né? Antigamente tinha muito esse conceito, né, de que Deus estava em certa constelação ali do universo, né, nas observações que se tem das estrelas. Então observa ali, olha, ali é um local, um agrupamento bem grande de estrelas, ou uma alteração daquilo que é comum. Então muitos pensavam até que Deus habitava ali. E o Rutherford, e antes o próprio Russell, chegou a dizer que Deus poderia habitar ali, e por causa de algumas leituras errôneas, né, que se faz de uma linguagem bíblica, às vezes, falando que Deus habita ali nos céus, né? Então, eles dizem isso, mas a própria Bíblia fala que os céus não podem conter ao Senhor. Vamos para a pergunta de número 16, agora falando já sobre a doutrina da Trindade, tá? Então, eu apresentei algumas perguntas sobre esses 2 atributos incomunicáveis de Deus, e agora vamos falar um pouco sobre a doutrina da Trindade. A pergunta de número 16 é a seguinte: você já leu sobre a Trindade em credos oficiais ou em manual de doutrina sistemática protestante? O que eu estou querendo dizer com essa pergunta? A maioria esmagadora das pessoas que se tornam testemunhas de Jeová nunca conheceram de fato a doutrina da Trindade, tinha alguns slides, uma rasa compreensão da doutrina da Trindade, e aí caiu na malha do corpo governante, em alguns argumentos em torno desse assunto, que ela já não conhecia, e já é um assunto difícil, e aí ela se torna testemunha de Jeová, e lá ela se dedica a estudar esse assunto, na perspectiva negativa e do ataque. Então eles até dizem, olha, eu estudei muito a doutrina da Trindade. A maioria mente. A maioria das testemunhas de Jeová, que deixaram de ser
trinitarianos e se tornaram testemunhas de Jeová, pode ser de qualquer ramo religioso, eles nunca estudaram. Há alguma porcentagem? Sim, não vou dizer que não há. Há talvez até uma quantidade expressiva, mas é pequena, né? É uma quantidade comparada com a maioria, bem pouca. Note que a maioria das testemunhas de Jeová nunca nem sequer leu o credo atanasiano inteiro. Nunca pegou uma teologia sistemática e leu. Então, você perguntar, se a testemunha de Jeová já leu, ela vai dizer sim, mas ela está mentindo. Porque, mesmo na literatura do corpo governante, o que tem são lá algumas 4 frases do credo atanasiano ou niceno. Não tem. Então, mostra isso, que eles não conhecem a concepção da doutrina da Trindade, a definição, aliás, da doutrina da Trindade. Eles não sabem como é que se define a doutrina da Trindade. Então, se perguntar isso daqui, você vai perceber que muitos, mas você deve insistir. Não, aonde você leu? Aonde é que uma testemunha de Jeová leu o credo atanasiano inteiro? Se eles dizem que tem que pesquisar só na literatura do escravo, né, do canal de comunicação, esse daí nunca deu para eles. Pergunta de número 17. Você sabe o que nós cremos sobre a trindade ontológica e a trindade econômica? Se ele se propõe a criticar uma doutrina que eles dizem que é diabólica, que todo mundo crê, só eles que não, né, que também é uma falácia, mas muitas testemunhas não sabem fazer a distinção daquilo que é oficialmente crido, confessado sobre a doutrina ontológica da Trindade, isto é, a essência que eles usufruem, e a Trindade econômica, a sua atuação nas pessoas no plano da redenção em glorificar a divindade. Não sabem. Por isso, eu apresento aqui também a pergunta de número 18, da seguinte maneira: você sabe dizer o que os trinitarianos ensinam sobre a propriedade pessoal de cada uma das pessoas da Trindade? Não sabem também. E aí eles se gabam que vão debater, que vão criticar. Tem alguns apologistas hoje na internet que demandam algum esforço maior, isso é verdade. Mas a maioria esmagadora das testemunhas de Jeová não sabem nada. Eles não compreendem nada o que é dito sobre as propriedades pessoais de cada uma das 3 pessoas divinas. Eles não sabem o porquê a primeira pessoa é Pai, o porquê cremos que a segunda pessoa é Filho e a terceira Espírito Santo. Então, desse jeito fica difícil, porque eles, na verdade, querem destruir algo que eles nem sequer conheceram e imaginam que é aquilo que eles dizem. Por isso, eu quero apresentar aqui a 19ª pergunta, a pergunta de número 19, que tem a ver com isso que eu acabei de perguntar. Você pode me dizer isso, respondendo, né? Você perguntando para uma testemunha de Jeová. Os trinitarianos creem que o Pai é Jesus? Os trinitarianos creem que nós acreditamos em 3 deuses? Olha só. Então eu apresentei aqui essas 2 perguntas, porque muitas vezes, até mesmo no raciocínio ou em outro livro, eles dizem, olha, como que o Pai pode ser Jesus, o Filho, se está falando um com o outro? Então, eu estou perguntando, isso é crença trinitariana? A outra nós cremos em 3 deuses? Nós dizemos isso? Eu, por exemplo, acabei de dizer aqui que vocês não creem, né? Que as testemunhas de Jeová, aliás, o corpo governante, não crê que Deus é onipresente, nem que Deus é ativamente onisciente. Ele seleciona, né, aquilo que vai descobrir.
Então isso é baseado no que vocês dizem. Então não é a minha conclusão, a expressão de fé de vocês, mas vocês fazem isso. Vocês dizem, por causa do corpo governante, que a crença na Trindade é crer em 3 deuses. Nós não cremos isso. Nós não confessamos isso. O credo atanasiano, que é com certeza um dos mais representativos dessa doutrina, diz claramente, há um só Deus. Então nós percebemos aqui que há uma argumentação, uma fumaça em torno disso, porque eles, ainda que alguns tenham um conhecimento mais pleno, mas a maioria não tem, e eles ficam insistindo em cima de caricaturas da doutrina trinitariana. Eu espero que essas perguntas possam ajudar os irmãos a conversarem com as testemunhas de Jeová a respeito desses assuntos. No próximo vídeo vamos começar com a pergunta de número 21, tratando a respeito de Jesus, a sua divindade e a sua obra. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.